Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ouvindo então sobre a volta de Jesus, né? E eu já havia preparado uma palavra, uma mensagem para trazer à igreja já há algum tempo atrás, que eu tenho pensado, que eu tenho estudado, lido alguma coisa a respeito desse tema. E aí eu fui desafiado então a encaixar tudo isso dentro de uma perspectiva escatológica. Então, assim, irmãos, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos ouvir uma palavra que não tem nada a ver com escatologia, mas que tem tudo a ver com a volta de Jesus, tá bom? Então, talvez você não vai aprender muita coisa pontual a respeito da escatologia, aquela questão do tempo, de como que vai acontecer cada coisa, porque os irmãos já têm aprendido mais com os pastores que têm trazido essa palavra aqui durante esse mês, né? Então, eu gostaria de abordar uma outra perspectiva, mas que também você vai compreender que atende à mensagem escatológica da volta de Jesus, sim. E eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia para nós começarmos a falar sobre o assunto no livro de Mateus, no capítulo 24, vamos ler os versos 37 e 38. Mateus 24, 37 e 38. Eu separei bastante versículos, eu não sei se a gente vai conseguir ler todos os versículos e aplicar todos os versículos, mas fique atento aí, tenta me pegar na corrida aí para a gente conseguir fazer tudo dentro do tempo. Essa mensagem talvez seria muito legal se a gente fizesse ela também em uma série, também estudar ela parte por parte para que pudéssemos absorver um pouco mais daquilo que Deus quer nos falar através desses textos que iremos ler. Mateus 24, 37 e 38 diz assim: E como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, 39, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Abra também em Gênesis capítulo 6, para a gente completar aqui. Gênesis capítulo 6 vai nos dar um pouquinho, então, de entendimento do que estava acontecendo nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Ainda, vamos ler mais um texto, no Novo Testamento agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria frisar essas três palavras: espírito, alma e corpo. A Bíblia fala nesses textos da nossa condição pecaminosa. A Bíblia fala da queda, a Bíblia fala de um momento em que o homem se afasta de Deus, e nós conhecemos muito bem, sabemos o que aconteceu. Então hoje nós queremos aprofundar um pouquinho nas consequências da queda, naquilo que aconteceu com o homem, o que foi gerado no homem, e eu gostaria de atentar para que a gente pudesse perceber essas dimensões da queda no espírito, na alma e no corpo. Porque nós sabemos que a queda ela afetou o homem completamente. Então, se nós tivermos essa perspectiva de que o homem é formado de espírito, alma e corpo, e aí o objetivo da palavra não é afirmar se o homem é
formado desses três, ou se ele é só espírito e corpo, e espírito e alma é uma coisa só, são só os termos que mudam. Isso aí deixa para a teologia discutir lá em outro momento. Mas é a gente perceber a ação do pecado na vida do homem. Como que nós fomos prejudicados a partir da queda. Então nós precisamos compreender essa condição pecaminosa, nós precisamos entender de fato, de maneira bem racional, com o nosso entendimento, aquilo que aconteceu na queda, para que nós possamos também ajustar o nosso relacionamento com Deus. Possamos agir de maneira que o Espírito Santo de Deus opere em nosso coração, nós estejamos prontos, preparados, abertos para a ação do Espírito, porque é Ele que está refazendo a obra e desfazendo a obra da queda em nós, amém? Então nós precisamos compreender que o pecado trouxe essa separação de Deus, causando uma depravação no homem, nessas dimensões, espiritual, emocional, que é a alma, e carnal, que é o corpo. A alma é onde se aloja todos os nossos sentimentos, nossas vontades, né? E aí alguns estudiosos vão aprofundar algumas coisas assim, mas eu queria que nós ficássemos com esse entendimento mais simples, mais superficial do que é a alma, o que carrega a alma, que é onde nós vamos talvez falar um pouquinho mais. E vamos entender o espírito como a parte que se relaciona com Deus, aquilo que está no mais profundo, que nos dá a condição de nos relacionarmos com Deus, amém? A alma, aquilo que nos dá a condição de nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas, conosco mesmo. Aquilo que nos gera emoção, sentimento, raiva, coisas boas, felicidade, alegria também, amém? E o corpo, essa dimensão que a gente pode ver, o que carrega tudo isso, o corpo, essa matéria física que carrega espírito e alma, amém? A importância de reconhecer a nossa natureza pecaminosa é que nós só podemos nos arrepender de fato se nós tivermos essa plena consciência de que nós nos tornamos culpados pela morte de Jesus na cruz. Ninguém pode se arrepender dos seus pecados se de fato não reconhecer-se pecador. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus e você fez isso com toda a sinceridade do teu coração. Mas no momento em que você entregou a sua vida a Cristo, qual foi o sentimento que foi gerado em você? Qual o primeiro sentimento que é gerado em nós ao entregarmos nossa vida a Jesus? O primeiro pensamento, entendimento, consciência que deveríamos ter ao entregar nossa vida a Jesus é que de fato somos pecadores. É o arrependimento dos nossos pecados. E não só dos pecados que fazemos, que cometemos, mas temos que entender que dentro de nós existe uma natureza pecaminosa que a Bíblia está nos mostrando, que ela é uma depravação, é algo que aconteceu, que a gente já nasce, que a gente carrega, que a gente herda isso, e já no nosso nascimento a gente já tem a tendência pecaminosa. E a gente precisa se arrepender disso. Não só dos pecados que fazemos, mas do pecador que somos. Do pecador que nos tornamos, dos pecadores que somos através de Adão. Isso é imprescindível para a salvação. Tem que acontecer isso nas nossas vidas. Se nós não, de fato, nos arrependermos, irmãos, logo a gente vai começar a querer comprar a salvação de Deus. Porque a gente não vai entender que a gente é pecador e que a gente não consegue nada para justificar a nós mesmos. A gente precisa ter o entendimento de que nós pecamos contra Deus. Esse é o princípio de tudo. Esse é o princípio da salvação. O princípio do plano da salvação é entender que nós pecamos, que somos pecadores. E aí nós lemos o texto de 1 Tessalonicenses que diz que Deus quer trabalhar a santificação em nós. E Ele quer que nós guardemos o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia do juízo, para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que estamos falando de escatologia, como é que Deus quer nos encontrar então? Como que Deus quer nos encontrar no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo.
Só por esse versículo já dá a entender que aconteceu alguma coisa no nosso espírito, alma e corpo, não é verdade? Que alguma coisa não está bem, que alguma coisa precisa ser resolvido, porque nós um dia pecamos. Então, nós queremos entender um pouquinho melhor o que é o homem. O que é esse homem que carrega essa maldade toda que a Bíblia vai dizer para nós. Alguns filósofos, alguns estudiosos vão dizer que o homem ele nasce como uma folha em branco. Você já estudou isso na escola? Lembra quem disse isso? Que o homem nasce como uma folha em branco e que nela vai sendo escrita a sua história, aquilo que acontece na sua vida a partir da relação que ele tem com o mundo. Outros vão dizer que ele nasce bom, que o homem nasce bonzinho e o que estraga o homem é essa relação com a sociedade, a relação com o mundo a partir do seu crescimento. Mas a Bíblia nos mostra que o homem é mau por natureza, que a gente herda dessa natureza adâmica e essa maldade ela vai se manifestar de diferentes formas, diferentes intensidades, conforme essas relações que nós vamos tendo com o mundo. É assim que a Bíblia vai dizer. Amém? Vocês compreendem isso? Compreendem isso como verdade da palavra de Deus? Que nós não nascemos bonzinhos e nem nascemos uma tábua em branco, nós nascemos maus. Você já reparou numa criança, no crescimento de uma criança, quem é pai, mãe aqui vai entender. Quando você viu a primeira vez que o seu filho mentiu, você se lembra? Eu me lembro. Eu estou perto, eu estou nessa fase aí. Primeira vez que o seu filho tentou enganar, isso é bom ou isso é ruim, irmãos? Isso é ruim, isso é mal. Mas de onde que vem essa maldade? Ele aprendeu com você? Nem sempre, né? A gente cuida para não mentir na frente dos nossos filhos, né? Não, crente não mente. Mas a gente tenta criar os nossos filhos de uma forma boa, mas mesmo assim eles vão manifestando certas coisas que a gente pode dizer, isso é mal, isso não é bom, isso precisa ser corrigido. E se não for corrigido, o que acontece, irmãos? Troço de estrambelha, né? Não tem como. Se a gente naquela idade em que a criança está no seu desenvolvimento, em que ela está crescendo, em que ela está aprendendo, se você não corrige, se você não educa, se você não coloca regras e ensina ele a lidar também com as percas, com certeza você vai ter problemas, você vai ter um ser humano desajustado, vai ter muita dificuldade de lidar com o mundo, com a vida, esse ser humano que está crescendo. Mas ele já tem essa tendência natural pecaminosa, de partir para o modo errado, para o lado errado. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E quando nós nos convertemos, nascemos de novo, entregamos a vida a Jesus, o que nasce de novo em nós? O Espírito. O Espírito nosso é renovado e nós passamos a compreender que somos pecadores, isso começa a fazer sentido para nós e aí Deus começa a operar em nós, amém? E não só no Espírito, né? Deus começa a operar em todas as coisas, em todas as nossas áreas. E aí Deus vai mudando até o nosso corpo. Começa pelo Espírito, vai na alma também, vai trabalhando as nossas emoções, vai deixando a gente mais equilibrado. E aí Ele começa a mudar o nosso corpo também. A gente começa a se cuidar melhor, começa a ter algumas percepções, né, da vida. Às vezes melhora, às vezes piora. Mas Deus trabalha, Deus faz, amém? Deus opera em nós pelo seu Espírito Santo, trazendo em nós essa regeneração. Mas o homem ele é capaz de fazer o bem. Ele nasce mal, ele nasce nessa condição pecaminosa e a tendência dele é de fazer o mal, mas ele não significa que ele faz somente o mal. Ele é capaz de fazer o bem também, por quê? Porque ele carrega a imagem de Deus, um pouco da imagem de Deus. Parece que essa condição humana ela não é total, parece que ela ainda permite que o homem tenha uma consciência e ele perceba o que é bom, o que é mal e ele escolha fazer o que é bom. Então ainda temos a capacidade de fazer aquilo que é bom. E isso carrega então essa capacidade de fazer o que é bom, a imagem de Deus. Nisso nós podemos encontrar a imagem de Deus. Nisso nós podemos encontrar Deus no ser humano. E saber que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e que foi a queda que trouxe esse outro lado. A Bíblia diz no livro de Gênesis também, que Adão no dia em que Deus no dia que criou o homem, ele criou
à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 5, versículo 1. E o que é o pecado? O pecado é então um ataque terrível contra a natureza de Deus, que é santa, que não é pecaminosa. Portanto, se nós não entendermos profundamente quão imensuráveis são os atributos de Deus, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é bom em seus atributos, nós não vamos conseguir compreender a seriedade da nossa natureza pecaminosa. Está entendendo? Você não precisa entender só que você é pecador, que nós somos pecadores. Nós precisamos entender que Deus é bom. Quando o nosso olhar para Deus, nós encontrarmos um Deus bom, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que é, e a gente colocar a nossa fé e a nossa percepção total e plena de que Deus é bom. Deus é, eu posso dizer só que Deus é, porque daí os atributos de Deus são vários. A gente consegue compreender o quão mal nós somos. A gente consegue compreender que a nossa natureza fere a natureza de Deus. Transgride aquilo que Deus é, porque quando Deus nos faz, Deus sopra em nós o seu Espírito, Ele nos dá da porção dEle. E o pecado, ele vem então para romper com esse sopro de Deus, romper com essa bondade de Deus, esses atributos de Deus. Na última mensagem que eu ministrei aqui, eu preguei sobre o jovem rico, vocês lembram? E o jovem rico, naquele momento que ele encontra com Jesus, ele diz, bom mestre, e Jesus corrige ele falando, peraí, só há um que é bom, que é Deus. Eu poderia começar essa mensagem nesse versículo também, dizendo que só há um que é bom, que é Deus. Quem carrega toda a bondade é Deus. Ele apenas nos empresta nos seus atributos compartilháveis, amém? Então, enquanto a humanidade vive correndo atrás de consertar os seus erros, porque os homens conseguem reconhecer os seus erros, não buscam um profundo arrependimento pelo fato deles carregarem uma natureza rebelde contra a natureza de Deus. Por quê? Porque nós somos ensinados a corrigir somente aquilo que nós fazemos. E pouco nos preocupamos com aquilo que somos, com aquilo que nos tornamos, porque essa é uma consciência que o Espírito Santo traz para nós. Quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é desse pecado, é dessa natureza que Ele está nos convencendo. Ele não quer nos ensinar que isso é pecado, isso aqui é errado, isso é certo. Ele quer nos ensinar que nós somos pecadores, carregamos essa natureza e que pecamos por conta dessa natureza. É muito mais profundo. E quando a gente percebe essa natureza, que isso vive dentro de nós, a gente aprende a lutar, a gente aprende a resistir e a gente aprende a dar lugar ao Espírito de Deus e profundamente sermos transformados em arrependimento. Amém? Então nós demonstramos que não compreendemos a nossa depravação, irmãos, quando nós não damos importância aos nossos pecadinhos. Quando a gente olha os pecadões, mas a gente não olha os pecadinhos. Quando a gente acha que, de fato, é trágico o pecado do adultério, do assassinato, pecados, vamos dizer, grandes, aparentes. E quando a gente não percebe que nós carregamos uma condição pecaminosa, que nos leva a ferir aquela natureza perfeita de Deus o tempo todo. Que em vários momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós estamos ferindo a natureza santa e pura de Deus. Qual é o problema? O problema é que eu não entendo, não penso, não estou consciente de que Deus é santo e Ele é santo o tempo todo. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, os irmãos vão ver ali. Eu não vou ler esse texto, que ele é um pouquinho grande, nós vamos nos apegar a outros textos, mas se você ler, que você quiser ler, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, uma lista de pecados. E ele começa falando ali da relação homoafetiva dos homens, como que os homens se depravaram. E a gente foca às vezes nesse texto aqui, parecendo que Deus quer falar apenas do homossexual, do pecado da homossexualidade, que de fato é pecado. Só que no mesmo texto onde está o homossexual, ali está também o invejoso.
Ali está também o desobediente a pais e mães. Pecadinho, né? Diante do outro pecado. Inveja. Outros pecados pequenos que a gente não põe às vezes na lista aí dos arrependimentos que a gente precisa ter. E aí a gente começa a acreditar que a gente pode dar um jeito nisso. Acreditar na autojustificação pela capacidade que a gente tem de cumprir as leis, aquilo que é certo, aquilo que é errado, de não fazer o mal. Só que a Bíblia diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras. Romanos 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo ensinou isso. Não tem jeito então. Por mais que você corrija os pecadões, os pecadinhos te acusa. E tem pecados, irmãos, que a gente nem sabe que é pecado. Tem transgressão à natureza, à bondade, à pureza de Deus, que a gente nem imagina. E que a gente não põe, porque ele parece que não se torna tão visível. Mas a gente seria condenados, irmãos, ao inferno por conta disso também. Só não somos por conta do sangue de Jesus, derramado na cruz por todos os nossos pecados. Então nós nos arrependemos muito do que fazemos e pouco do que somos. A nossa compreensão de pecado está mais naquilo que fazemos. É difícil, às vezes, você pensar que você é pecador. E que os seus pecadinhos também te levariam a uma condenação. Que essa herança de Adão, ela gera em nós pecados imperceptíveis na consciência. Mas que na pureza de Deus, se nós colocarmos o ser humano diante de Deus, limpo, puro, Deus, meus irmãos, a gente enxergaria os nossos erros, as nossas falhas, o quanto somos pequenos e o quanto precisamos de um Espírito da parte de Deus habitando dentro de nós, da presença de Deus em nós. O arrependimento que nos salva, irmãos, é o arrependimento do que somos e não do que fazemos. Porque quando nós nos arrependemos do que somos, de fato vamos nos arrepender do que fazemos. O pecado vai incomodar, aquilo que a gente faz que é pecado, gera arrependimento. E somente Jesus, através do Espírito Santo, que revela quem somos, essa natureza pecaminosa. Paulo diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ó, quer ver como a gente peca, irmão? Paulo falou: fazei tudo que façais para a glória de Deus. E aí a gente vê o quanto a gente está fazendo coisa que não é para a glória de Deus. Pensa bem, irmão. Se tudo que formos fazer, temos que fazer pensando que nisso eu posso glorificar a Deus, que eu posso dar glória a Deus fazendo isso. E quando eu não faço, eu estou o quê, irmão? Não estou seguindo uma palavra de Deus para a minha vida. Seria pecado? É para vocês pensar. Porque de fato, Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer para Ele. Amém? Então, irmãos, não compreender a gravidade dessa natureza pecaminosa pode fazer com que em algum momento nós sejamos levados a crer que merecemos a salvação e as bênçãos de Deus. Será que você nunca pegou pensando que você merece algo de Deus? Essa meritocracia aí é pecaminosa, irmão. Sabe por quê? Porque ela vai contra a graça de Deus, a bondade de Deus que gratuitamente nos deu o seu Filho, sem merecermos. Quando nós assumimos então uma postura de gente que acha que merece a salvação através daquilo que a gente pode dar a Deus, fazer para Deus, a gente está indo contra Deus. A gente está ferindo a Deus. Porque Ele só derramou o seu Filho na cruz, porque justamente nós não poderíamos dar conta dessa natureza pecaminosa.
de nos justificarmos diante dele. Então ele vem e entrega o seu filho. E ele derrama-se na cruz. Ele vem e morre por nós. E isso é precioso, irmãos. Isso é precioso. E é pecado nós oferecermos a Deus algo em troca da nossa salvação. Porque a gente transforma Deus no ídolo, irmão. É assim que o ídolo se relaciona com aquele que o venera. O ídolo é aquele que requer do seu fiel algo em troca para que ele faça alguma coisa. E o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento idólatra. Nosso relacionamento com Deus é vida, é presença de Deus, é manifestação de Deus em nós. O cristianismo ele é a única religião, irmão, que não é baseada nas obras. A religião de obras é uma... Olha, presta atenção nessa frase, irmãos. Paul Archer. A religião de obras é uma nova tentativa do homem de tomar o trono de Deus, fazendo de Deus um devedor, colocando no nosso coração, isso é coisa do diabo, irmão, colocar no nosso coração que Deus deve alguma coisa para nós. Ele colocou isso no coração de Eva, no coração de Adão. Parecia que Deus não tinha dito tudo, não havia ensinado direitinho. Foi assim que Deus falou? Parece que Deus não foi verdadeiro com você. A palavra da salvação, da graça de Deus, não nos serve. Parece que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus. Meus irmãos, nós estamos fazendo isso quando nós nos comportamos assim, quando nós nos relacionamos assim com Deus, buscando de Deus, pelo mérito, a salvação, nós estamos fazendo de Deus um devedor, querendo dizer que Deus deve alguma coisa para nós. Por quê? Porque eu fiz algo para Ele, Ele ficou em dívida comigo. Então o pecado, irmão, ele pode ser definido como essa tentativa humana do homem conduzir a sua própria existência desconsiderando a glória de Deus, desconsiderando que é Deus que nos dá a salvação bendita através do Senhor Jesus, que é Deus que nos concede vida e vida em abundância, que é Deus que nos faz, que nos satisfaz, que nos preenche, e a gente vive um relacionamento com Deus, buscando satisfação, porque essa insatisfação de viver também foi gerada na queda, também foi gerada no homem, também é uma ação do inimigo, trazendo para nós essa mentira, essa percepção da vida. Então, meus irmãos, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos revela essas coisas. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus está nos livrando dessa natureza pecaminosa. Nós não lutamos contra essa natureza pecaminosa com as nossas próprias forças, mas com a força do Espírito de Deus que habita em nós através do novo nascimento. Então nós queremos compreender melhor, para que possamos ter o desejo de ser restituído à glória de Deus, unicamente pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Unicamente pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o objetivo dessa mensagem, irmãos, é gerar em nós um arrependimento tal que possamos desejar essa operação, essa ação de Deus em nós, nos transformando à imagem do seu Filho Jesus, e não mais à imagem de Adão. Amém? Então eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos,
rapidamente, só para trazer um embasamento daquilo que estamos falando. Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que isso significa, irmãos? Que a partir de Adão, a partir da queda, todos os homens começaram a nascer não mais a imagem e a semelhança de Deus plenamente, mas também a imagem e semelhança de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O salmista diz no Salmo 51: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Preste atenção. Ele não está falando do pecado da mãe, ele está falando do pecado dele. Davi está olhando para todo o texto do capítulo 51, número 51 de Salmo. Ele está falando do seu pecado. Em nenhum momento ele está falando do pecado da sua mãe. Então ele percebe-se pecador desde a sua concepção. Ele olha para a sua natureza pecaminosa, o quanto ele era mau, e ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Disse o tolo em seu coração: não há Deus, e tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, e não há quem faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 53, 1 a 3, irmãos. O próprio Davi falando: alienam-se os ímpios desde a madre. Olha só, irmãos, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Salmo 58, versículo 3. Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? O autoaperfeiçoamento, irmão, não tem poder para nos justificar. Você pode até conseguir ficar sem pecar muito, bastante. Os monges tentaram tanto que eles se isolaram no lugar para ficar santos, mas eles não conseguiram se auto-justificar. Este é o mal que há dentro, Eclesiastes 9:3. Este é o mal que há dentro, que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Eclesiastes falando. E agora, irmãos, gostaria que você abrisse Romanos capítulo 3, livro de Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 9. Ou melhor, do verso 10. Romanos 9, a partir do 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Paulo cita esse versículo que acabamos de ler ali, nos Salmos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Vai saber o que é isso. Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
e seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o 24 a gente conclui: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Já que todos são pecadores, através de Jesus, o Paulo está dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Salvação é pela fé em Jesus. E aí a gente entra na primeira dimensão, na primeira dimensão da queda, primeiro lugar onde a queda atinge, que é o Espírito, que é a salvação, que é a presença de Deus, que é a capacidade do homem se relacionar com Deus. Gênesis capítulo 3, e não vai dar tempo, hein? Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 13, vamos lá, irmãos? Gênesis capítulo 3, o relato da queda. Gênesis capítulo 3, irmãos, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Primeira coisa que acontece com o homem: a percepção de que ele está nu, de que ele está em pecado, que isso aqui está errado, que o jeito que Deus fez não está bom. Deus fez eles assim, ué. Ele estava nu porque Deus fez nu. Mas por que agora incomoda? O que gerou na cabeça desse ser humano? Gerou consciência de bem e de mal. Só que agora não direcionado por Deus, pelo próprio homem. É ele que está dizendo que estar nu é mal, não é Deus. Deus fala por quê? Quem te falou que você estava nu? Então essa percepção de condenação, o homem passa a desejar então essa independência de Deus. Não é desejar como desejo, mas é uma vontade, que a vontade ela é mais profunda. É algo mais profundo do seu espírito, é o resultado de um espírito separado do Espírito de Deus. Essa vontade de caminhar por si mesmo, de se distanciar de Deus. O homem passa a temer a Deus por conta da sua própria consciência e não por conhecer a Deus. No versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Não é um temor por conhecer a Deus, por saber que Deus é Deus, mas é um temor pela sua própria consciência caída. É uma denúncia de que a gente está errado, de que tem algo errado, de que a gente falhou. O homem perde a sensibilidade de perceber os atributos de Deus, e aí ele se esconde de Deus, ele tem medo de Deus, compromete totalmente a relação do homem com Deus. E aí a gente sabe onde deu, né, irmãos? O desenrolar de toda essa história. Mas isso é, de fato, alguém
que morreu. Esse texto registra e mostra para nós a condição pecaminosa do homem. E qual é a solução? Qual a solução de Deus? O que Deus fez para que pudéssemos acessá-lo novamente? Estar com Deus. Para a gente fechar essa questão do espírito aqui, dessa queda que separa o homem de Deus no espírito. Gostaria de que você lesse comigo Efésios capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Amém? Efésios 2 diz assim: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Nós podemos compreender a redenção de Deus para o nosso espírito. A solução do Pai é Jesus. A solução de Deus para esse afastamento, esse distanciamento, querido, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus não quer apenas nos salvar. Deus quer trabalhar o que continua ativo em nós, que é a nossa alma, que são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, é a nossa percepção da vida. E aí eu queria que você fosse comigo lá para Gênesis de novo, irmãos, nós vamos ler a Bíblia, amém? Amém? Amém. Caim e Abel. Capítulo 4 de Gênesis agora, para a gente entender o que acontece com a alma desse ser humano caído. Nós vamos pegar aqui o exemplo de Caim e Abel, irmãos, porque eu creio que é o primeiro relato aqui da Bíblia, apresentando de fato essa condição aqui, do homem pecador, do homem pecaminoso, e como que isso desencadeou para a alma, para os sentimentos, para as emoções. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e lhe caiu o semblante. O homem então adquiriu a capacidade de odiar, de irar-se, a ponto de ser totalmente dominado, e ele vir a tomar atitudes a partir desses sentimentos do seu coração. Perceba bem, versículo 5: mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Tem um versículo em Provérbios que diz que o coração alegra, formoseia o rosto,
Então aqui nós vimos que Caim se entristece, que ele se enraivece. E aí começa a aparecer os desejos profundos da alma, as vontades carnais, os sentimentos mais profundos começam a se manifestar na humanidade. E o homem então ele tem dificuldade de controlar essas emoções, esses sentimentos que são produzidos dentro do próprio coração. O pecado ficou disponível à vontade humana. Olha o que diz o versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu-te o semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? E se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás, mas sobre ele deverás dominar. O pecado ficou disponível, ele tinha a oportunidade de matar. Deus não iria impedi-lo. O que Deus está falando é isso: eu não vou te impedir, é você que tem que dominar. É o desejo que está vindo de dentro do teu próprio coração que você tem que dominar. Você tem que dizer não. O coração do homem então se torna enganoso. Jeremias falou isso lá no capítulo 17, versículo 9. Toda a maldade sai do coração do homem. Em Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23, Jesus fala que toda a maldade, os homicídios, os roubos, os adultérios, tudo sai de dentro do coração do homem. Toda a maldade sai de dentro do próprio homem. Irmãos, cuidado com o coração. Coração é enganoso. Coração carrega sentimentos, carrega percepções erradas de situações. Irmão, o Caim matou Abel onde? Por causa do quê? Por causa do culto. Os dois foram para o culto, um voltou raivado com o outro. Olha a percepção do coração de Caim, irmãos. Como é que você sai da igreja depois de um culto? Depois de um culto poderoso? Depois você entrega uma oferta diante de Deus que você acha que aquela é a oferta que você deveria entregar, que naquele dia Deus desceu e falou com você. Como é que você sai? Você sai dali orgulhoso? E se Deus falar para você não? O desejo do teu coração não era a mim. Eu não aceito a sua oferta. Como ficaria o teu semblante? Como ficaria o nosso semblante? Nós passamos a possuir então vontades carnais, anseio por aceitação, por satisfação. O que o Caim queria? Aceitação. Ser aceito. Sentimento de rejeição, então ele começou a perceber. Se sentiu rejeitado por Deus. E o Caim passou a ser o quê? Um empecilho para ele ser aceito por Deus. O seu irmão Caim passou a ser o inimigo. Então o pecado muda a maneira como a gente vê o próximo, como a gente vê o outro. Nós passamos a ver com o outro com esse sentimento de competição. Parece que a gente está competindo. Olha o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Olha o Caim. Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel. É um sentimento de competição. De que eu tenho que ser melhor que você. Que a minha oferta tem que ser a melhor. É um sentimento de insatisfação com a sua própria consciência, com o seu próprio coração. É um homem insatisfeito. Isso é a queda da alma, irmão. Isso é a queda atingindo a alma, atingindo o sentimento. Quais pecados, irmãos, que a gente comete contra o próximo?
inveja, traição, nossas indiferenças, nos menosprezos, nosso individualismo é um pecado contra o próximo, irmão. Nosso egoísmo é um pecado contra o próximo. O que caracteriza este homem, Caim? Primeiro, essa mentira. Caim mente. Ele diz a Deus que não sabia do paradeiro do seu irmão, não é? Onde está o seu irmão, diz a voz de Deus. Disse o Senhor a Caim, versículo 9, onde está Abel, teu irmão? Ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Será que essa voz de Deus ainda ecoa, meu irmão? Será que Deus ainda pergunta por aqueles que o sangue foi derramado e que são nossos irmãos, irmãos? Porque João disse que quando a gente odeia o nosso irmão, a gente se torna homicida. A gente mata, a gente derrama sangue. 1 João 3,15. Nós temos uma responsabilidade então por aqueles que sofrem. Olha o versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quantas vozes estão clamando? Quanto sangue já foi derramado? Sangue inocente. Então, irmão, o que essa passagem quer nos ensinar é que essa maldade praticada pelo homem demanda da parte de Deus uma resposta. Toda maldade humana demanda de Deus uma resposta. A vítima é apresentada como apelando ao céu. Irmãos, é um clamor por justiça. Uma vida que foi derramada, um sangue inocente. E a gente não pode, irmão, ser movidos pela indignação contra aqueles que praticam o mal. A gente tem que ser movidos pelo sangue que clama. Porque a gente se indigna com o bandido, com o assassino, com aquele que mata, aquele que pratica a maldade. Mas a gente pouco chora, irmão, pela vítima. Por aquele que tem o sangue derramado. E o que Deus faz? Quando Deus vem a Caim, Deus não traz essa indignação. O que você fez, Caim? Por que você fez isso? Ele diz a Caim, o sangue do teu irmão clama a mim. A gente se move muitas vezes por essas indignações pela maldade que a gente vê. E a gente quer combater a maldade. Mas a gente talvez não se importa tanto com a dor e com o clamor daqueles que sofrem essas injustiças. Dói pouco às vezes em nós. Sentimos pouco. Choramos pouco. Mas enraivecemos muito quando vemos cenas de assassinato na TV. É uma percepção errada. É uma percepção humana. De uma alma que quer justificar-se. Irmãos, Deus não está interessado naquilo que nós fazemos. Deus está interessado naquilo que nós estamos nos tornando diante dEle. A nossa missão, irmão, não é fazer algo para Deus, é nos tornar algo para Ele. Amém? A nossa missão é nos tornar alguém em quem Ele vai realizar a sua vontade. E muitas vezes nós nos reunimos, irmãos, motivados para fazer algo para Deus, nesse sentimento de que fazendo algo para Deus eu mereço algo dEle. Enquanto Deus está trabalhando para formar em nós uma consciência de filhos, de que somos já participantes da sua herança, de que já temos tudo nele. O pecado traz para o homem esse sentimento de que ele está incompleto,
Portanto, tudo que ele faz é motivado por essa impressão no seu inconsciente. Deus está nos trazendo a consciência de que nele nós estamos plenos e satisfeitos, estamos completos. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque nele estamos completos, irmão. Não vai nos faltar as bênçãos, mas também não vai nos faltar as lutas para nos completar. A solução de Deus é nos tornar completos, trazer a consciência de que estamos plenos em Deus, satisfeitos em Cristo Jesus. E eu quero voltar com você para Efésios. Para a gente encerrar. Não vai dar tempo de falar do corpo, irmãos. Vou ficar com a alma aqui. Mas eu vou adiantar aos irmãos algo precioso. Vamos ler alguns versículos de Efésios para ver o que Deus está fazendo, irmãos. Vamos ler o capítulo 3 de Efésios. Nós já lemos o 2, já vimos o que Deus fez no nosso espírito. Vamos ler o versículo 14, a partir do versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé, onde, irmãos? Nos vossos corações. No lugar onde essa alma ferida, caída, que se distanciou de Deus, está. Cristo habite nos vossos corações, a fim de que, estando nele, arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos tornando plenos, completos, cheios de toda a sua plenitude e grandeza de Deus. É desfazer o que o pecado causou, aquela percepção maldita do pecado. Deus está fazendo isso através de Cristo Jesus. No capítulo 4 também, capítulo 4, rogo-vos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de Cristo. Versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo Jesus. Aleluia. Nós nos apegamos nessa palavra, irmãos. Essa é a obra do Espírito de Deus em nós. Você não precisa mais chorar.
A angústia da sua alma pode ser preenchida pela presença gloriosa de Jesus, do Espírito Santo habitando em nós. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo opera nos dons. Porque quando Ele opera nos dons, Ele opera para a edificação uns dos outros. Não é mais aquele distanciamento gerado pela queda, o Caim matando Abel, o Adão se distanciando da sua esposa. É Deus trazendo a unidade, é Deus fortalecendo a igreja para viver essa nova vida em Cristo Jesus. É para isso que Deus opera os dons. E os dons são para agora. Os dons são para esse tempo, irmãos. Capítulo 13 de 1 Coríntios diz que havendo línguas, havendo profecias, cessarão. Mas o amor, a fé, a esperança, esses permanecerão. E nós cantamos aqui que a palavra de Deus dura para sempre. É nela que temos que estar apegados. E aproveitemos enquanto esse tempo o Senhor derrama os seus dons sobre a terra, sobre nós, para aperfeiçoamento dos santos. Para restaurar aquilo que foi destruído na queda. Para nos levar a Cristo. E vamos encerrar lendo 1 Coríntios, capítulo 15. O pastor Alessandro leu semana passada, mas é onde vemos a redenção do corpo. 1 Coríntios 15, irmãos, é o último. Aguenta só mais um pouquinho. Meu tempo lá já acabou faz hora. Você aguenta, irmãos? 5 minutinhos? Amém? 1 Coríntios 15. Vamos no verso 42. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo humano, há também um corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, o humano, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais coisas, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, pela vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus por nosso Senhor. Terminando, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Queria que você ficasse de pé, nós vamos terminar lendo esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Você possa fechar os seus olhos.